câncer de mama, prevenção real, muito além do toque. Por que este título? Porque as pessoas, aliás, tem sido divulgado há muito tempo, há muitos anos, e há uma crença popular de que tocar, apalpar os seios uma vez por mês é prevenir câncer de mama, quando na verdade não é nada disso, e nós vamos explorar um pouco isso hoje para explicar exatamente o que é prevenção e também vou aproveitar para explicar o valor desse toque, dessa ação de apalpar. Eu quero desconstruir essa coisa do autoexame para tentar trazer uma clareza, não de que ele não seja importante, mas é interessante entender que ele serve para detecção o quanto antes, ou seja, é para a pessoa procurar, não é para prevenir. Prevenir é uma outra coisa que vem antes disso. Se eu estou lá palpando os meus seios mensalmente, e isso é válido sim, eu estou procurando, estou tentando detectar se há algo de errado aí. Isto não previne em absoluto, não previne de forma alguma. Contudo, existem estatísticas que dão conta de que quanto antes a detecção for feita, maior as chances de cura. Eu vou te trazer números também sobre isso. Então, Mariane, você está dizendo que não serve para nada? Não, não estou, não. Estou dizendo que sim, é interessante, mas isso não significa em nada que você está prevenindo. Mas é interessante fazer sim, sim, porque inclusive o maior número que se tem registrado de pessoas que conseguiram a cura do câncer de mama, que, segundo pesquisa, é em torno de 95% dos casos, que são detectados precocemente. Depois vai para estágio 2, estágio 1, que vai para 95 em média. A pesquisa mais precisa que eu encontrei foi 96,84. Já no estágio 2, cai para 94,16 e no estágio 3, para 70,48% de cura. Tem aqui também a remissão, que não é uma cura, mas é o controle da doença por tempo indeterminado, e aí, enfim, existem essas diferenças, mas quanto antes a pessoa detectar se ela já desenvolveu, muito maior a chance dela reconquistar sua saúde, dela se recuperar. Mas isso previne? Não, não previne em absoluto. Prevenção é algo que vem antes. Por isso que eu vou te fazer uma pergunta. E se você pudesse não deixar ele se desenvolver, não deixar acontecer? Você já pensou nisso? Porque prevenção é isso. Prevenir é impedir que algo aconteça. Então é importante entender que prevenir o câncer de mama é, na verdade, impossibilitar que ele se desenvolva no teu corpo. E não apalpar e procurar. Porque apalpar e procurar tem seu valor? Tem, mas não evita de forma alguma que você desenvolva. Pelo contrário, você geralmente estaria procurando algo que já aconteceu. É importante entender também que pesquisas, eu quero trazer aqui alguns dados só para você entender o porquê da importância da diferença entre detecção precoce, ou detecção mesmo, e prevenção. Mas os dados de 2023 até agora, registrou-se no Brasil 73.610 novos casos de câncer por ano. Então, em 2023, 2024 e 2025, a projeção é que aconteça igual ou maior. É muita gente. Tudo isso sendo 41% dos casos em mulheres com mais de 50 anos. Marianilde, então, o que é prevenção de verdade? O que será que é prevenção de verdade? Eu já te conto. Prevenção de verdade é sobre estilo de vida, é sobre escolhas do dia a dia, é sobre o que você escolhe fazer e ou deixar de fazer. Prevenção de verdade é sobre alimentação anti-inflamatória, por exemplo, e rica em fibras e em gorduras saudáveis. Esse tipo de alimentação, com certeza, vai colaborar e muito para que você não desenvolva nenhum tipo de câncer, muito menos o câncer de mama. O que mais?
prática de exercícios físicos regularmente e o mais intensamente que você consiga. Nossa, Maria Nilde, mas o que tem a ver exercício físico com desenvolver câncer? Tudo a ver. Por exemplo, uma das funções do exercício físico é regular a tua produção hormonal, que tem tudo a ver com produção de cortisol e adrenalina e as outras inas, entre aspas, do mal, e ou produção daqueles que são chamados de hormônios da felicidade, que são endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Então, a regulação de produção hormonal ou de neurotransmissores, como eu gosto de falar, faz toda a diferença para a tua saúde biológica. E uma biologia saudável não tem como desenvolver câncer. Sabe por quê? Existe uma coisa em nós que na medicina é chamada de células natural killer. Nada mais é do que sistema de defesa, onde parte dessas células são células destruidoras de outras células anômalas, ou células doentes, ou com característica para o adoecimento. Isso é assim que a medicina chama as células matadoras, eu vou dizer assim, das células doentes ou anômalas, chamam de células natural killer. Que significa que se o seu sistema imune está forte, está elevado, as suas células natural killer, ou melhor, o teu sistema de defesa está a todo vapor, funcionando perfeitamente. Logo, você, nesta condição biológica, não tem como desenvolver câncer também. Não tem como nenhuma pessoa. Mas vamos continuar aqui esta lista de coisas que, se você fizer assim, você estará prevenindo o câncer de mama. Por exemplo, redução da ingesta de álcool e exposição a toxinas ambientais ou até nos alimentos, cosméticos, medicamentos, plásticos. E aí tem uma questão que é muito delicada e pouca gente associa, que é de extrema importância. Aprender, e aprender neste caso é com a ajuda de especialista, a gerenciar as suas emoções. Porque não adianta comer alimento fresco, natural e orgânico, fazer exercício todos os dias intenso e viver extremamente estressada, estressado, preocupado, preocupada, irritada, irritado. Não adianta. Porque essas emoções criam o ambiente ideal para a elevação da produção de cortisol e, portanto, para criar na sua biologia uma inflamação e sustentar a inflamação, que é nada mais é um corpo inflamado do que um ambiente perfeito para o desenvolvimento de toda doença crônica não transmissível, incluindo o câncer de mama. Maria Nilde, o que é gerenciar as emoções? É, por exemplo, quando você tiver uma razão para se estressar, ao invés de pensar, tem muita gente que fica, por exemplo, pensando na causa, quem é o culpado, o que é que causou isso. Isso não vai levar a lugar nenhum, mas a tendência é que a pessoa se mantenha estressada. Mas se eu pensar a partir desse acontecimento, dessa emoção, o que é que eu posso fazer daqui para frente? O que é que dá para fazer para remediar, para resolver? É para resolver. E partir para a solução. Preocupação é uma coisa muito de mãe, vamos, né? Eu sei que muitas pessoas se preocupam por razões diferentes, mas mães, e eu sou uma delas, são pessoas que gostam de se preocupar. Eu brinco até de parece que acha bonito, bonito se preocupar. Mãe que não se preocupa não é uma boa mãe. Não, isso é ridículo, isso é absurdo. Preocupar-se nada mais é do que ocupar-se de algo que não aconteceu e na maioria das vezes não vai acontecer, logo não vale a pena. E também não traz solução. Vou dar um exemplo aqui de mãe. Filho ou filha jovem que sai à noite e aí aquela mãe não dorme enquanto não chegar. Tem até uma música antiga, samba, né? Faz diferença esta mãe não dormir enquanto o filho não chegar? O filho já foi, ou a filha já foi mesmo. Tá lá curtindo a vida. E esta mãe não vai dormir, mas ela, ao não dormir, ela não está protegendo o filho ou a filha.
Talvez se ela quisesse não dormir e fosse com o filho ou a filha, ela evitaria a preocupação se ela fosse junto, se esse filho ou filha permitir, mas eu estou só dando um exemplo. E daí poderia ter chance de se divertir e iria perder o sono, sim, iria perder o sono, mas iria ganhar em outras coisas. E não teria que se manter preocupada, não vendo o que estava acontecendo, não sabendo. Então a gente tem formas de evitar a preocupação. Então, gerenciar as emoções é de extrema importância para a regulação da produção hormonal. É interessante entender que também existe a ciência que evolui, que avança diariamente, e conhecimento científico e saber sobre os avanços científicos não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Então, eu quero trazer para você que, embora o ideal seja prevenir, seja evitar o desenvolvimento do câncer, para aquela pessoa que já desenvolveu, está surgindo todo o tempo inúmeros estudos. Eu me lembro que tem um no Japão, na Coreia, muito interessantes, que a propaganda é até tchau câncer. Mas eu trouxe dados de um estudo brasileiro, que é um processo de congelamento das células mamárias, chama crioblação. Eu ia falar clioblação, falar sério, né? Crioblação está acontecendo, o estudo está em andamento, está acontecendo, sendo feito pela Unifesp, aqui de São Paulo. Nesse procedimento foi aplicado depois da cirurgia em 60 pacientes, nos primeiros testes. E adivinha, todas as pacientes tiveram eficácia. Foi 100% de eficácia nos primeiros testes. O estudo está continuando. A previsão agora é para que 700 pacientes passem por um estágio, por mais um processo. Elas vão participar, serão agora em 15 centros, em todo o estado de São Paulo, porque os primeiros testes, onde estavam aquelas 60 mulheres, foram no Hospital São Paulo, no ambulatório de mastologia do Hospital São Paulo aqui, da capital. Foram só 60, como agora serão 700, tem vários centros clínicos do estado de São Paulo que vão dar continuidade ao estudo para que vai avançando até chegar o momento de garantir, se é que o estudo todos se continuar, com esse sucesso que foi os primeiros testes, teremos aí a cura do câncer de mama. Mas o estudo ainda está no início, só que a boa notícia é que todas as pessoas que passaram por ele teve 100% de eficácia. Contudo, essas pessoas já tinham feito a cirurgia, então foi um procedimento pós-cirúrgico e eram tumores de apenas 2 centímetros. É interessante considerar todos esses detalhes. Eu nem vou trazer todos os detalhes do estudo, porque é muita informação, mas assim, eram tumores bem pequenos, já tinha sido feita a cirurgia, então o procedimento foi complementar. Mas é bom lembrar, 100% de eficácia. E os cientistas continuam os testes. Além disso, é interessante considerar que, da mesma forma que a ciência está cada vez mais trabalhando para encontrar a cura, ela está também mais voltada para a prevenção no nível celular. E você que me acompanha sabe que eu falo muito de memória celular, acabei de falar no início dessa live, de células natural killer, de células anômalas, que são aquelas que já nascem com características doentias. E tudo isso é pesquisado e a gente tem condição de trabalhar, de cuidar do nosso corpo a nível celular para garantir uma biologia saudável. Então, e conhecimento também é autocuidado. Você precisa cuidar de si mesma, cuidar de si mesmo, porque se você não faz, não serão outras pessoas que irão fazer isso para você. É preciso que a gente faça por nós. É preciso saber que quem cuida dos meus interesses sou eu, quem cuida dos seus interesses é você. O fato de eu ser mãe e de eu amar as minhas filhas mais do que tudo e todas, se eu não estiver bem,
Se eu não estiver saudável, física, mental e emocional, eu não servirei como mãe para elas. Eu não terei serventia. Ao contrário, eu serei um peso na vida delas. Então, quando cada mãe, cada pai, cada pessoa que cuida, que ama, entende isso e passa a priorizar o seu autocuidado, ela tende a ter mais para oferecer àqueles a quem ela ama ou a quem ele ama. Então, eu vou me despedir. Eu quero agradecer a você por estar aqui comigo hoje. Um beijo grande, saúde e até quarta-feira.